Bienvenidos a una edición más de Diálogos Sensoriales, en esta ocasión itinerante. Estamos viajando ahora por la internet hacia Brasil, en particular a Campinas, y tengo el enorme gusto, la enorme satisfacción de entrevistar a uno de mis grandes amigos, meu irmão de Brasil, Leonardo. Él es carioca de nacimiento, formado en estadística por Unicamp en 2001. Tiene una especialidad en Data Science por parte de la Universidad Johns Hopkins, además de una maestría en Sensory Science por la Facultad de Ingeniería en Alimentos de Unicamp mismo. Y bueno, cuenta con una amplia experiencia en el área sensorial ya por más de 13 años. Es socio fundador de la empresa ACStat en Brasil desde 2004. Cuenta con publicaciones en el Journal of Sensory Studies y en el Food Quality and Preference, así como algunos pósters y participaciones en Sensometrics. Él puedo decir que es un apasionado del churrasco. Prepara la picaña fantásticamente, maridada con cerveza, y bueno, además de ser apasionado también de la fotografía en blanco y negro. Leonardo, muchas gracias, un gusto de que estés con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Ivan. É sempre um prazer. Não vou falar em portunhol, vou falar em português mesmo. Quando estou com você, eu treino um pouco de portunhol. Sim, sem problema. É um enorme prazer estar aqui com você no seu canal aí de diálogos sensoriais, né? Eu acho muito interessante, já vi várias entrevistas muito legais, com muito aprendizado, muito conteúdo. E é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouco da experiência com vocês. No, hombre, gracias. Sí, bueno, desde el principio te había dicho que faltabas tú, entonces finalmente estás aquí dentro en este canal. Y quisiera comenzar con un poquito tu perspectiva, porque bueno, eres totalmente estadístico. ¿Cómo llegas a sensorial? ¿Cómo llegas a trabajar con evaluación sensorial? ¿O por qué decides trabajar con sensorial? É uma ótima pergunta, Ivan. Estatística é uma ciência interessante, porque você pode trabalhar em qualquer campo, né? Então, onde tem variação, o estatístico pode atuar, né? Durante a minha graduação na Unicamp, eu sempre tive uma predileção por desenho experimental, planning of experiments, enfim, parte de delineamento experimental e análise, né, de dados. A grande maioria dos meus amigos da época de graduação foram para bancos ou seguradoras, que é onde 90% dos estatísticos trabalhavam naquela época, né? E eu queria ir para um campo mais de pesquisa aplicada. E durante a própria graduação, eu fiz a disciplina de sensorial com a professora Maria Helena Bolini, né? E eu gostei, achei muito interessante, né? Achei muito bacana. E além disso, a estatística para mim, ela não pode ficar só na análise dos dados. Então eu achava interessante poder criar os dados e ao mesmo tempo posteriormente para analisá-los, né? Quando eu me formei, surgiu uma oportunidade de trabalhar no grupo de empresas onde tinha pesquisa clínica, tinha ensaios clínicos, né? Pesquisas com consumidor, pesquisas com voluntários, e eu achei aquilo fantástico, porque eu consegui atuar também na parte de desenhar a própria pesquisa, o próprio experimento, né? E eu poderia acompanhar a coleta dos dados e analisar posteriormente, gerando valor assim na tomada de decisão. Então foi assim, basicamente, meio que sem querer, querendo, que eu acabei chegando na parte sensorial. Tive essa oportunidade já desde o início, né? Em 2001 veio a ideia da Perception, né? A Perception, eu comecei lá do início mesmo, e eu saí da Perception, que para quem não conhece, é uma empresa de pesquisa e análise sensorial, em 2015, né? No final de 2015. Então para mim foi um grande período, né, de 15 anos em contato direto com o sensorial e aplicação de métodos estatísticos em sensorial. Claro. Oye, pues ahí fue donde topamos, ¿no? Nos cruzamos en tu estadía en Perception. Y ¿qué fue lo que en realidad te llevó a decir o te atrapó a sensorial? Yo sé que hay como varios momentos, ¿no? Pruebas discriminativas, de preferencia, análisis descriptivo. ¿Qué es lo que más te llamó de esa materia con Helena? Eu acredito, na verdade, assim, acho que eu vou ficar em cima do muro nessa.
Eu acredito que um pouco de tudo. Ok. Porque quando a gente tem a visão do que a análise sensorial pode entregar, né, do todo, né, e a estatística é justamente essa junção, né? A estatística ela consegue muitas vezes linkar os dados de aceitação, os dados dos painéis treinados, ou trabalhar com eles individualmente. Então, assim, é fascinante essa questão, né? É interessante a questão dos painéis, que eu achava muito interessante, com o treinamento certo. Quando você faz um delineamento adequado, você tem aquela reprodutibilidade, né? Isso é interessante, porque o ser humano já fica próximo, entre aspas, às máquinas, né? No sentido de reproduzir sempre os resultados. Que é uma coisa que eu percebi que, na prática, é difícil muitas vezes parece que é óbvio, mas muitas vezes é difícil as pessoas entenderem a importância do delineamento correto, da aleatorização, nos resultados futuros, né? No sentido de você reproduzir sempre daquela forma. E isso muitas vezes eu vi durante o decorrer da minha carreira isso ser subestimado. Totalmente. Y algo que está mal aleatorizado, mal presentado, tiene malos resultados. Sim. ¿Qué tan fácil fue para ti, pensando en el área numérica, matemática, trabajar con datos que vienen de humanos, ¿no? Que decías tú, máquinas? ¿Qué tan fácil fue tener esa paz mental de, ok, funciona la estadística? Eu acho que foi uma consequência. Assim, eu sempre acreditei muito, assim, tem um conhecimento técnico, você aliar esse conhecimento técnico e você, com esse conhecimento técnico, ajudar os pesquisadores na tomada de decisão. Então, essa interação, né, entre você, o pesquisador, e as pessoas que realizam as pesquisas, né? Então, assim, é fantástico. Não tive dificuldade nesse sentido, porque eu já, a partir do momento que eu entrei no mundo sensorial, eu entrei de cabeça, né? Então, eu tenho as duas bíblias da área, que é a parte dos livros de cabeceira, que é o Sensor Evaluation Techniques e Sensor Evaluation Practice, do Stone Seidel, né? Acho que, se não me engano, eu não errei o nome, né? São os dois livros que eu li e reli um bocado de vezes, cada um. E tá tudo ali, basicamente, né? Eles discorrem muito sobre essas questões, né? Tão importantes. Isso aliado com o pessoal da sensometria, né? Que é o grupo que eu me identifiquei mais, né? Que, inclusive, foi onde nós nos encontramos a primeira vez fora do Brasil, foi em Davis, né? Na Califórnia. Correcto, en Davis, estábamos caminando 2004. ahí. Uf, sí, terminamos cenando con Guillermo. Com Guilherme, sim, sim. Que, inclusive, você sabe a história, eu te contei, você sabe da história daquele paper. Pode contar aqui? Sim, por favor. O Guilherme é uma pessoa que eu admiro muito, o Guilherme Hogue, né? É assim que a gente fala, né? Uma pessoa que eu admiro muito, eu conheci no Sensométricos de Davis, que foi na Universidade da Califórnia, em Davis, foi em 2004. É curioso que ele gostava de ir na piscina da universidade, no final do dia. E um belo dia eu estava caminhando, encontrei com ele, ele me chamou, vamos lá. Eu falei, vamos na piscina. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E o Guilherme, daquele jeito dele, né? Simples, né? Ele tocou no assunto que é engraçado, é um assunto que muitas pessoas em sensorial, não só em sensorial, mas muitas pessoas que trabalham com pesquisa sempre apontam, que é quantos consumidores, qual o tamanho do N que eu preciso para realizar essa pesquisa. E no caso do Guilherme, o que ele levantava que essa é uma das perguntas mais feitas para um estatístico, né? E mesmo assim, e é uma das perguntas que todo mundo quer ter respondida, e na área de Sensory e Consumer Science não é diferente. E não tinha na literatura nada, ainda nenhum estudo em vários países para determinar isso, né? O número de consumidores necessários para testes sensoriais, no caso de aceitação, que foi o que ele levantou, porque no caso dos painéis treinados, a literatura já traz bastante dados, né? Porque você consegue estimar a variabilidade dos painéis. Obviamente, tem a diferença entre as categorias de produtos, o que vai mudar um pouco aqui e ali. Isso, ele contou isso, ele falou, tem um dado da Argentina, mas teremos que achar gente de outros lugares. Eu tenho dados do Brasil. E eu conheço um mexicano aqui, também que tem dado do México. Exato. E assim foi. Aí ele encontrou o pessoal, acho que é o Ian Wakeling, da Inglaterra, né? O McPhee. Tem mais. Aí
Ele Sí, foi ya. conversando com todo mundo e aí ele publicou o artigo na Food Quality, né? Nós somos coautores, tanto você quanto eu, né? E esse artigo foi um dos artigos mais baixados da história da Food Quality, pelo que eu saiba. Que é um Sí, artigo que responde uma pergunta simples, mas uma pergunta super importante, né? la tradicional pregunta de cuántos voy a entrevistar, ahí es muy buena referencia. E tudo isso Y, surgiu, assim, na verdade, a ideia obviamente, é do Guilherme, essa ideia, sí. mas, assim, eu entrei nesse artigo, digamos assim, andando e indo para uma piscina na Universidade de Califórnia deles. Mais ou menos Fíjate, isso. Davis es un semillero de profesionales o profesionistas en sensorial. Sim, Entonces trae esa mística y mira, te atrapó también en esa cuestión de investigación con, com con, certeza. con esta idea, ¿no? Qué bonito. Oye, pensando en toda esta línea de trayectoria, ¿qué ha sido o cuál fue el proyecto más complicado que has trabajado donde se aplicó estadística? Pensando en retador, híjole, no encuentro cómo hacerlo, cómo analizarlo y que te dio problemas. ¿Tienes alguna anécdota de eso? De bate-pronto, assim, é difícil, porque eu tenho que tomar um certo cuidado, que muitos dos projetos Ah, sí, difíceis eram confidenciais, né? Então, sí, sí. assim, o que eu posso dizer é que muitos dos projetos que são fora da área de alimentos e bebidas tendem a ser um pouco mais complexos, tá? Então, sei lá, produtos de limpeza, por exemplo, algumas coisas diferentes. Então, eu não consigo citar um. Eu sei que durante esses anos foram vários, mas eu tenho receio de citar aqui agora até o produto em si, porque eu posso estar indo para a parte de confidencialidade. Mas Sí. o que eu posso só falar é que, geralmente, os não alimentícios, alguns pesquisadores vinham com algumas ideias muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, difíceis de executar. Sí, y pensando en estas herramientas que tú fuiste trabajando en estos proyectos, no en proyecto en particular, sino en esta parte sensorial, Sim. ¿qué estadística para ti fue la más compleja o tuviste que desarrollar algo? No nos digas todo ese desarrollo, pero ¿tuviste que aplicar o adaptar algunas metodologías para sensorial? Boa pergunta, Ivan. Esse aí dá para a gente conversar mais de uma hora. Mas vou tentar passar um ponto de vista aqui. Tranquilo, tranquilo. Na verdade, bem, sendo bem sincero, a nossa área, na área de Sensory Science, Ciência de Consumo Science, a gente produz os dados produzidos, por mais que a gente tenha uma certa complexidade, ela não é uma área não é uma área complexa, vamos supor, se for comparar com genômica, se for comparar com outras áreas. Como dizem os americanos, não é tão, os métodos que são aplicados a esse tipo de dado não são rocket science, né? Mas o que eu posso dizer é que a adaptação que ocorreu, né, de vários métodos de outras áreas para a área sensorial foi extremamente interessante, como os modelos de regressão via mínimos quadrados parciais, para fazer mapeamento e predição de aceitação, por exemplo, juntando dados de consumidores, dados de painel treinado. Isso eu acho fantástico isso. E eu aproveito uma coisa que eu sempre bati na tecla, principalmente em treinamento, é que muitas vezes os pesquisadores, as pessoas, elas focam na técnica estatística e esquecem que, na verdade, o mais importante é a pergunta que você quer ser respondida. Tá? Então, muitas vezes, a técnica estatística para aplicar no método, numa pesquisa sensorial, é a mais simples. Porque isso às vezes as pessoas não dão tanto valor. Porque convenhamos que muitas vezes você bate o olho numa análise exploratória de dados, você já tem ideia do que vai ser o resultado. Sim. E o resultado mais sofisticado, você vai fazer um preference mapping, vai fazer um kata, vai fazer um mapa de preferência interno, um mapa de preferência estendido. Agora já estão usando o método de machine learning e sensor. Então, assim, muitas vezes se complica muito a análise, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Então, meu conselho é sempre buscar, quando possível,
o método estatístico mais simples para responder essa pergunta. E, obviamente, em alguns casos, isso não vai ser possível. Quando você tem que linkar dados, você tem que fazer mapeamentos, muitas vezes isso não vai ser possível. Aí sim, você abre mão das ferramentas, da caixa de ferramentas que a gente tem, que tem uma caixa de ferramentas poderosa. Exactamente. Que ya te preguntaré para que vayas un poco considerando esa caja de herramientas. ¿Qué es lo mínimo que debe de saber a alguien que se dedique a sensorial? Esas herramientas estadísticas me refiero. Si quieres, la retomamos más adelante como para que darte tiempo a, ok, esta y aquella. Entonces, vamos a retomar entonces, en esta parte de la facilidad de transmitir la estadística, porque te toca también trabajar con gente que no tiene un dominio estadístico o conoce poco de estadística. ¿Cómo es presentarle a alguien una tabla sencilla con promedios y unas subíndices ahí y darle a entender que hay un respaldo matemático atrás? ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Es fácil? Saludos, perdón. ¿Es fácil o no es fácil? Perdão, aqui. Imagina. Eu também tenho uma chama de perro, né? Só que ela, por enquanto, não está latindo. Não, isso é interessante. Teve até, não sei se você vai lembrar, se você foi nesse Sensometrics, né? Teve um pessoal teve uma sessão só sobre como falar sobre estatística para pessoal que não é estatístico, né? Exato. No caso, não, isso é interessante. Eu acho que é você saber focar no objetivo que as pessoas querem do projeto. Por exemplo, a estatística ela vai te dizer o seguinte: ela vai te dizer que tem diferença ou não entre os produtos, vai te quantificar essa diferença. Uhum. Então, ao invés de você focar no método, você foca nos resultados obtidos. Óbvio que a pessoa que não tem a fundação, não tem essa base estatística forte, muitas vezes até ela não vai querer mesmo que você entre, né, nos detalhes, porque ela vai se sentir um pouco afastada daquilo, né? Então, você tem que trazer assim, o seu teste deu isso, os produtos que se agrupam são esses são as amostras diferentes, enfim. Eu acho que focar nesse tipo de apresentação. E muitas vezes você apresenta um resultado e nem fala da estatística que está por trás. Você pode até falar, foi significativo. Aí, se alguém tiver curiosidade, vai perguntar qual é o método que você empregou, qual é o modelo que foi utilizado, foi ANOVA, foi o teste de Tucker, foi o teste de Fisher, enfim. Eu acho que a pessoa tem que ter esse equilíbrio. Se você está falando apresentando no Sensometrics, aí sim, você vai poder entrar a fundo. Agora, se você está falando num congresso que não é foco a estatística, né, da área, eu acho que dá para... Não só o congresso, mas para clientes ou para pessoas cuja estatística não é a base, né? Dá para simplificar. Isso você vai aprendendo com o tempo, porque você tem a tendência de falar, no caso estatístico, a gente brinca que a gente fala statiscase, né? Ninguém entende o que você fala, né? Até você falar, P foi menor que 0,5. Ok, muito bom, é significativo, né? Mas não, é mais focar mesmo na pergunta e focar no que você obteve. Acho que esse é o caminho. Não tem uma regra fixa, mas eu acho que funciona. Sí, porque justo como lo mencionas, o sea, a veces estamos tan metidos en hacer una presentación completa, llena de gráficos, llena de animación, y pues al final con una tabla es suficiente, ¿no? Digo, es más atractivo tener 6 mapas, 7 componentes principales y un mapa de preferencia, pero pues una tabla te va a hablar más del resultado, ¿no? Sim, e tem umas coisas interessantes, por exemplo, vou contar um caos aqui. Já teve uma vez que lá no início, que a gente, como você falou, fazia milhares de gráficos, análises, e eu tinha achado, assim, eu fiz um estudo que era comparar 6, se não me engano, eram 6 produtos. Nós não sabíamos, não vou falar do tipo de produto que é, mas enfim, foi uma comparação de 6 produtos com relação a, vamos falar de aceitação. E o resultado ficou lindo, assim, ele separou bem, e eu foquei muito na estatística. Só que, quando eu fui apresentar ao cliente, eu ingenuamente não sabia quais eram os produtos, e qual que era o produto dele, por exemplo. E o dele tinha sido o pior.
Então, a minha apresentação, por mais linda, por melhor, mais bem embasada estatisticamente, para ele não sei, assim, eu fui recebido com pedras, praticamente. Mas, então, isso que eu estou falando, muitas vezes é por isso que o foco foi no lugar errado, o foco foi na estatística. Na verdade, o foco tinha que ser entender onde está o ponto do cliente. Nesse sentido, muitas vezes é mais importante você focar em coisas simples mesmo. Entonces, nunca se pierda de vista el objetivo. Sim. Y de ahí empezar a decidir resolverlo más allá de hay que hacer estos análisis estadísticos, ¿no? O sea, e também, só reforçando isso, nunca assim, foque na técnica. Por exemplo, assim, acho que às vezes as pessoas querem, ao invés de fazer, eu quero comparar meus produtos, não, já chega que eu quero que você faça um capa. Exatamente. Mas para quê? Você resolve de outra forma, você precisa fazer mesmo. Então, assim, a discussão, essa parte é importante. Você com o seu cliente, você com a pessoa que está elaborando a pesquisa, o estatístico nesse caso, ou quem vai analisar os dados, é super importante estar alinhado com o que é, porque muitas vezes você economiza tempo e dinheiro e obter resultados até melhores, com técnicas mais simples. Exacto, pero también viene esta parte de la novedad, de las nuevas técnicas que se están utilizando. Sí. Y mucha gente quiere usarlas. Está esta nueva técnica, úsala. Entonces, ¿cómo manejas esa parte? ¿Tratas de validar todo o entiendes los conceptos? ¿Cómo haces para hacer rápidamente una nueva técnica sensorial, por ejemplo? Sim, sim. Não, isso é importante. Assim, é super importante estar sempre atualizado, né? Lendo os artigos que estão saindo e entendendo o que já foi feito e se aquilo trouxe de fato resultado, para validar o que alguém pode te pedir e o que aquela técnica pode entregar. Então, acho que é nesse sentido. Você está sempre atento, sempre lendo os principais artigos da área, né? E conversando com pessoas que já usaram, né? Acho que é nesse sentido. Está sempre aprendendo. Em Sensor isso é uma constante, né? Sí, un cambio constante. Y en estadística, ¿qué tan fácil? Bueno, obviamente hay nuevas metodologías, pero en estadística, ¿qué es lo que más te sorprendió en este proceso sensorial? ¿Hay alguna metodología de análisis de datos que digas, wow, no lo había contemplado así, no lo había visto de esa forma? Eu acho interessante a parte criativa do pessoal de ciência de consumo, né? Porque a maioria dos métodos que são utilizados em ciência de consumo já existem há décadas. Engraçado que o pessoal não entende, mas já existem. O HFMA, por exemplo, que o pessoal usa às vezes no CATA, já existe desde a década de 70. Só que eu acho que a criatividade que eu falo é como é que eles conseguem visualizar a aplicação disso na área. Foi justamente isso eu acho fantástico. E são técnicas muito interessantes. As técnicas novas de mapeamento eu acho muito interessantes. As técnicas rápidas, principalmente para a parte de segmentação, a parte de separar os produtos, atributos, enfim, eu acho mapeamento em geral. Então, se fosse para falar o que me surpreende, é justamente isso, né? Essa capacidade de abstrair, né, uma técnica já antiga e trazer isso para o mundo novo e dar um nome bonito, inclusive, né, que fica muito mais fácil do que você falar a técnica original. E funciona bem, e ver que funciona bem no mundo de ciência de consumo. Y esa parte, ¿cómo te hace sentir como estadístico? Oye, está esta técnica nueva. Y ya cuando la analizas, dices, oye, eso está desde 70. ¿Cómo te hace sentir? Tranquilo, acho que faz parte. Quando você tem o background técnico, mas o estatístico acaba tendo o background técnico na parte de estatística, obviamente, a parte de matemática, estatística e probabilidade mais avançado, né? E você tem isso durante a graduação, a gente aprende muito a fazer análise crítica de outros projetos, né? Então, você percebe muitas vezes que o que está sendo aplicado, ou se é de maneira errônea, você tem que ir lá corrigir, né? E outras vezes não, você nunca tinha pensado que desse para usar dessa forma. Estão usando, muito bacana, muito legal. É o que acontece muito em Sensor. Então, mas nesse sentido é tranquilo, eu acho que isso é a evolução, né? Você vai vendo a aplicação das técnicas
de acordo com o andar da carruagem, né? Acho que é bem interessante. Mas é interessante ver como o pessoal do século XX já estava avançado, só que eles não tinham o poder computacional que a gente tem hoje, né? Uf, a eso iba a llegar. Claro, ¿cómo cambió esta aplicación de la estadística? Porque antes debías de tener un razonamiento de fundamento, explicar las ecuaciones, derivar de dónde viene, y ahora no. Ahora ya tienes un programa donde haces 2, 3 clics y obtienes el resultado. ¿Qué opinas de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué solución puedes dar para esa integración, si es que hay? Você está falando, acho que eu não compreendi sua pergunta, Ivan, você pode reformular? Claro, sí. Esta cuestión de tener antiguamente tenías que hacer el análisis de datos desde todo. Y ahora tienes unos programas que con 2, 3 clics te hacen el cálculo. ¿Cómo te hace sentir eso después de haber tomado tanta especialidad o especialización en estadística y ahora cualquier persona puede hacerla? Olha, eu fico feliz da facilidade de cálculo que nós temos hoje, né? Você imaginar realizar uma análise de variância na década de 80, você tá falando de calcular tudo na mão quase. Tinha computadores, mas você não tinha implementado alguns códigos para fazer. Eu sou da época que programava em SAS, eu já programei em SAS. Todo mundo que já usou o SAS. Hoje o SAS evoluiu muito, eu já nem sei como está o SAS. Mas na época eu tinha que programar e guardava aquele código lá para usar de novo, depois em outras funções. Isso que o SAS já te dava, por exemplo, uma análise de variância, ele já tinha embutido nele. Agora, o pessoal de antes, não, tinha que calcular na mão a soma de quadrados de uma análise de variância. Então, isso tornava meio que inviável um pouco o processo, né? Então, isso é fantástico, mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco com medo quando eu vejo o pessoal usando as ferramentas indiscriminadamente, né? Por quê? Por que eu falo isso? Geralmente, um método estatístico ele está baseado, vamos pegar um método paramétrico, uma análise de variância, que você tem a questão da normalidade dos resíduos, da homocedasticia, algumas questões estatísticas que são a pré-condição para você aplicar aquela técnica, e que muitas vezes quem aperta o botão lá não está pouco se lixando, está pegando aquilo e não está nem pouco preocupado com isso, apesar do próprio software dar ferramentas de diagnóstico também, para você diagnosticar algum problema. Então, eu fico preocupado só nesse sentido, de estar sendo usado de maneira errada. Era uma grande preocupação, quando a gente realizava as pesquisas, e tentar fazer da maneira mais correta e ter isso em mente. Que até voltando ao que nós falamos no início, a questão da letralização, como é fundamental a questão da letralização para garantir a independência, que é uma das pressuposições de muitas técnicas estatísticas, né? E que muitas pessoas não dão atenção a isso. Então, isso é o perigo de você dar é igual você dar um carro de Fórmula 1 para quem está tirando carta, por exemplo, mais ou menos isso. Exactamente. Y yo, bueno, lo veo como, ok, hay una herramienta que te permite hacerlo muy rápido. Ahí es donde debemos entonces irnos a lo básico. Prueba, normalidad, ve tu distribución de datos, haz todos esos supuestos, valídalos para entonces poder aplicar correctamente Porque si no, justo es lo que dices. Pues estamos haciendo una interpretación de una población que no podemos hacer, no deberíamos, porque sí podemos, no deberíamos, con ese análisis. Quizá por ahí debería ser la recomendación, ¿no? Sim. Na verdade, o que eu sempre falo é uma boa análise exploratória de dados já é metade do caminho, porque você já vai ter ideia de como é que seus dados, como é que é a forma que seus dados estão distribuídos, como cada amostra se comportou, por exemplo, quais são os atributos que têm maior intensidade, menor intensidade, maior aceitação, menor aceitação. Então, uma boa análise exploratória é a metade do caminho. E quando você for usar um método mais avançado, é você se preocupar um pouco, sim, com a questão das pressuposições, quando cabíveis, tá? Isso não é à toa que muitos métodos não paramétricos se popularizaram em Sensory Consumer, né? Que você elimina muitas pressuposições, mas não todas, tá? E o pessoal acha que é tudo.
Então tem que tomar certo cuidado também. Sí, sí, sí. E eu estou com pouco cabelo, mas às vezes eu fico de cabelo em pé quando eu vejo algumas análises que o pessoal faz. Ya sé, sí, 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 É. es complicado. ¿Y cómo lidias con eso? ¿Cómo aceptas o argumentas eso? Que no hay una concordancia. ¿Cómo procedes? ¡Ay, así no! O, oye, mira. Não, veja bem, né? Olha só, poderíamos fazer de outra forma, uma maneira melhor. Obviamente, se for algo crítico, você tem que parar na hora e falar, pessoal, não está certo isso e vamos fazer de outra forma. Okay. O que acontece muito na minha história como estatística, acontecia muito alguém, aqui hoje em dia o pessoal vai achar até estranho, mas o pessoal às vezes chegava só com um disquete com os dados, né? Ou com um pendrive com os dados. Eu falei, mas e como é que foi feita a pesquisa? Ah, não, está tudo no Excel. Então você está... Esse é a morte do estatístico. O estatístico é aquele cara que quer ouvir a história, né? E quer ouvir um pouco a história. Dizem que o bom estatístico ele sempre dorme com os dados, né? Um pouco antes de começar a trabalhar com eles. E basicamente isso, você tem que entender Claro. para aqueles dados você tem que entender bem, você tem que entender a fundo o que aqueles dados querem dizer. E as pessoas às vezes não dão a importância necessária na coleta, principalmente que é o ponto crucial da pesquisa. Sí. Sí, totalmente, te concuerdo. Oye, ¿qué fue más fácil para ti? ¿Trabajar con datos de jueces, de panelistas o de consumidor? Eu acho que isso depende também. Vou falar de novo, mas eu sempre fico no muro. O estatístico é o cara que fica em cima do muro, né? Ele depende. Depende, eso. Depende. Dados de painéis treinados são muito interessantes, né? Mas para você achar o problema, às vezes, você demora mais tempo. Você tem uma questão ali do treinamento, aí você tem várias fontes de variação, né? Uma pesquisa de consumidor, você tem um desvio padrão maior, digamos assim, né? Então você acaba tendo um pouco mais de folga, porque são objetivos distintos, mas os métodos estatísticos aplicados, mais uma pesquisa de consumidor, e os aplicados a painéis descritivos, são um pouco diferentes nesse sentido, porque quando você está trabalhando com painel, você tem que tomar um certo cuidado, um pouco mais refinado, porque é como a gente fala, são, entre aspas, instrumentos humanos, né? E você quer que repita aqueles resultados, e quando dá algum problema, você tem que ir a fundo nos dados mesmo para entender, e não só nos dados, como com os pesquisadores, com as pessoas que fizeram a pesquisa, e muitas vezes você acha o problema que não necessariamente é relacionado, aconteceu alguma coisa na sessão, aconteceu, enfim. Aí você acaba achando o problema dessa forma. Você fala, tem um problema, mas você não sabe, a estatística não vai te apontar qual que é o problema, sem conversar com as pessoas envolvidas. Então, essa junção que faz essa diferença. Da parte técnica com a parte estatística. Bien, bien. Bueno, llegamos a la parte de donde te voy a hacer una serie de preguntas comparativas. Comparativas? Comparativas, exacto. Preferencia, TOSA FC. Se vale que no respondas, se vale. No hay que justificar la respuesta. Tá bom. ¿Vino o cerveza? Atualmente, por incrível que pareça, vinho. ¿Picaña o feijoada? Picanha, sem dúvida. ¿Estadística paramétrica o no paramétrica? Essa eu vou ter que elaborar um pouco. Quando as pressuposições são atendidas, os métodos paramétricos são superiores. Ok. ¿Sao Paulo o Campinas? Bueno, Campinas. Campinas, ok. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Essa é uma pergunta difícil. Só porque eles atendem a necessidades distintas. Eu tenho uma predileção pelo tradicional. Análisis, bueno, metodologías analíticas, estudios analíticos o estudios con consumidor. Também depende. Mas eu gosto bastante dos estudos com consumidores. PLS ou Preference Mapping? PLS. Na verdade, eu estou brincando aqui que eu fiz o mestrado em
usando PLS-R, né? Mas praticamente a mesma coisa. Com algumas Palmeiras. nuances. Oh, perdón. Sí, no, Imagina. bien, bien. Palmeiras o Flamengo. Flamengo. Ok. Y finalmente, tequila o cachaça. Olha, por eu ter um amigo mexicano, tequila. Muy bien, gracias, Leo. Bueno, ¿cómo ha sido para ti esta evolución? Ya nos has platicado que fue muy sencillo para ti, pero en la parte, y bueno, que las computadoras han ayudado mucho en la parte estadística. Tú que has tenido varias generaciones de nuevos estagiarios o de nuevas personas que entran en estadística, ¿cuál es la mayor diferencia que ves de cuando empiezas ahora? Si es que la hay. Eu acho, basicamente, que o pessoal hoje em dia está mais voltado à parte computacional, né? Tanto que hoje em dia é até muito comum já se auto-intitular cientista de dados, né? Todo mundo que roda alguma análise no computador já vira um cientista de dados. Então, eu acho que é mais nesse sentido. O que não quer dizer que não tenha pessoas que estão se dedicando a entender a parte teórica também, que eu acho super importante para um estatístico de formação ter uma base teórica forte. Que engraçado que isso não aparece muitas vezes, né, mas para quem tem uma base teórica de estatística forte, as coisas fazem muito mais sentido do ponto de vista de análise. Então, tudo começa a fazer muito mais sentido. E você aprende isso com o tempo, né? Você começa a dar valor a isso ao tempo, porque quando você está na faculdade, você está fazendo integrais, derivadas, está provando teoremas, e você fala, para que eu vou usar isso, né? Exato. Aí depois você começa a fazer a ponte, fala, nossa, isso que eles estão fazendo é errado porque eles não estão considerando aquilo. Aí você percebe que o fundamento daquilo é aquele teorema que você aprendeu a provar lá atrás. É mais nesse sentido. Mas eu acredito que essa geração nova é muito boa também, e eu acho que o foco, a parte computacional é natural por a gente estar vivendo uma revolução, né, nessa área. Né? A computação hoje em dia está muito barata. Claro. Y esta parte de la inteligencia artificial, ¿qué opinas? Yo sé que quizá tu corazón esté un poco al centro, porque está la parte matemática, pero ya también tienes esta parte de entendimiento al instrumento, como le llamas. ¿Qué opinas de esta inteligencia artificial aplicada a sensorial? Olha, sendo bem honesto, eu tenho um pouco experiência prática nisso aplicado à sensorial. O que eu posso dizer é que esses métodos de inteligência artificial, deep learning, machine learning, isso veio para ficar. Então, eu acho que a evolução disso para a nossa área de ciência de consumo não tem como frear. Então, eu acho importante também e ver a evolução, acompanhar. E sempre, de novo, tomando cuidado, porque o pessoal, às vezes, está matando uma formiga com um canhão, né? Tem que tomar um certo cuidado. Sim. De repente, você está fazendo uma nova, resolve um problema de machine learning. Então, é isso que é o ponto, que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, algo que um termo que o pessoal está usando muito, que é disrupção, né? Isso vai gerar um rebuliço em várias áreas. Sí. Tocaste el punto de sensometría. ¿Qué es sensometría? ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene este concepto claro? ¿Qué es alguien que hace sensometría? Eu diria que, basicamente, é alguém que tem o foco em métodos estatísticos aplicado a Sensor e Consumer Science. Então, isso que seria uma sensometria, seria um sensometrista, não sei se é o termo certo, né? Seria basicamente sensométrico, enfim. Seria alguém que se dedica a estudar isso, estudar os métodos estatísticos aplicados a essa área. Né? Então, posso estar enganado, mas eu acredito que seja isso. Sí, bien, bien. Ya para irnos ya cerrando, porque el tiempo pasa. Acabou já o tempo? Passou rapidinho. Pasa rápido, faltan unas preguntitas nomás. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, las herramientas mínimas estadísticas que deberíamos de tener en nuestra caja de herramientas? Voy a llegar a pedir trabajo de sensorial y necesito saber cuáles herramientas estadísticas.
sim. Mas independente do nível? Pongamos los dos niveles. Soy nuevo y ya quiero cambiar de trabajo. Ah, sim. Eu acredito que para as pessoas novas, assim, primeiro de tudo é você dominar os métodos básicos e tradicionais. Então, você vai ter lá análise por de dados, média, desvio padrão, gráficos, análise de variância simples, PCA. Eu acho que isso é uma caixa de ferramentas para o pessoal mais básico. Se você não dominar isso, nem vai para o próximo. É melhor ficar nesse. Então, domina um pouco esse, entende bastante esse, pratica esse. E aí sim, quando você, no segundo nível, acho que aí você partir para os métodos multivariados, a parte de modelagem, seja mapa de preferência avançado mesmo, ou PLS, como você falou, Kata, enfim. Parece que Kata, o pessoal dá um enfoque muito simples, mas na verdade a base de Kata não é simples. Se você estudar a base mesmo, não é. A aplicação pode até ser simples, mas a base não. Então, assim, por isso que eu falo, você tem que ir galgando, assim, vai conquistando aos poucos. É a dica que eu dou, né? Se eu fosse minha opinião sobre. Bien, bien. ¿Y alguna habilidad en especial que deba de tener este sensométrico? Algo que digas, hijo, tienes, ¿cuáles serían? Si es que las hay también. Bueno. Tem que ser curioso. Eu acho que curioso que eu falo é o seguinte, não sempre tentar entender os dados a fundo. Não só a planilha Excel que chega aí, ou, sei lá, o banco de dados que você utiliza, mas você ir lá, ver a pesquisa acontecer, você entender como é a coleta dos dados, eu acho que é importante. Você ver a coleta, ver o questionário, e isso vai te agregar muito na hora de você analisar os dados. É isso que eu acho que, para mim, foi um diferencial. Muitas vezes eu ia junto na coleta, entendia a coleta. Sí. E ajudava. Okay. Pensando bueno, tú hablaste de SAS, un programa estadístico, pero no quisiera yo ser muy tendencioso ni nada, pero ¿hay algún programa que te haya ayudado como tal? ¿O todos tienen esta facilidad de ser user-friendly? No sé, ¿tienes algún programa, así como tienes tus libros que me acabas de decir favoritos, ¿tienes algunos programas favoritos que digas, híjole, hay que aprender a manejar estos? Essa é uma ótima pergunta, Ivan. Não sendo tendencioso, foi boa. Aqui na EasyStat a gente representa o Excel Stat, mas eu vou contar a história do Excel Stat comigo, tá, pessoal? Adelante. O Excel Stat foi interessante quando a primeira vez que eu vi, eu ainda estava saindo do SAS. Eu trabalhava já na empresa de pesquisa análise sensorial. Eu queria algo mais simples para poder até treinar as pessoas. E eu descobri em 2006, 2007, se não me engano, eu descobri o Excel Stat da Adinsoft. Eu entrei em contato com o Thierry, se não me engano, acho que era ele que atendia, inclusive, na época. Sim. E comprei uma licença, então fui usuário dele. Comprei uma licença do Excel Stat e a gente adorou. Falei, nossa, tudo isso, fazer uma nova agora é só dar 3 cliques aqui, já resolve, já faz a comparação múltipla, sai letrinha. E tudo em Excel, falei, uau, facilitou muito os relatórios. E a partir disso que foi assim que a EasyStat, que é a empresa hoje que eu sou sócio fundador, surgiu em 2004 e eu automaticamente acendeu uma luz. Falei, ué, mas esse software não tem no Brasil, né? E foi aí que a gente buscou uma parceria com a Adinsoft, que perdura até hoje, né? Então, nós temos uma representação no Brasil. E é isso, eu acho que para facilidade de uso, eu recomendo o Excel Stat, sem dúvida alguma. Agora, em termos de poder de software, tem uma solução livre que é fantástica, que é o Soft R. Né? Só que ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior, mas ele é mais poderoso, com certeza, do que a maioria dos softwares comerciais. Ali você tem infinitas ferramentas para você se dedicar a estudar. Tem uma curva de aprendizado. Pelo fato de ser estatístico e gostar de computação, a gente tem uma certa facilidade, mas eu entendo que quem trabalha na área sensorial muitas vezes quer praticidade. Praticidade, o Excel Stat já resolve praticamente 99% das questões. Bien, qué bueno que mencionas eso, porque luego no hay presupuesto, ¿no? No tenemos, soy investigador, no tengo presupuesto, ¿qué puedo hacer?
una opción es trabajar con R, ¿no? Está interesante. Sim. Leo, ¿alguna referencia, libro, paper, póster, apuntes que quisieras sugerirle a alguien que quiere meterse más en estadística o comenzar a trabajar con estadística aplicada sensorial? ¿Tienes alguna referencia que digas, esta hay que leer? Uma só, assim, é difícil listar uma, né? De novo, eu acho que voltar aos livros básicos mesmo de Sensor. Acho que já tem muita coisa de estatística ali, né? Porque a maioria dos livros que eu posso citar vão ser mais avançados. Eu acho que uma coisa interessante é buscar na Food Quality in Preference, quem tem acesso, buscar os sensométricos, as edições de Sensometrics. Lá tem muita coisa. Assim, você quer estar atualizado do que está acontecendo na parte de estatística aplicada a Sensor e Consumer, é ali. Que ali você vai estar no mais novo, no que está acontecendo de mais novo, não necessariamente o que está sendo usado no momento. Claro. Mas você está sempre à frente, né? Então, acho que é estudando por aí. Assim, Journal Sensor Studies, Food Quality and Preference, mergulhar ali e tentar trazer o que é mais próximo à área de atuação. E os livros clássicos já ajudam bastante. Não tem uma publicação, não sei, uma publicação específica que eu possa passar assim, para quem está começando, ou para quem quer se aprofundar. Es buena guía esta de las revistas, pero cuando veo que alguien está revisando un artículo y se encuentra con Kata, como bien mencionas, Kata es muy sencillo, correspondencia, pero ¿cómo me voy a lo básico? O sea, ¿cuál sería tu camino para sugerir a estas personas que están aprendiendo las técnicas estadísticas para que entiendan estos fundamentos? ¿Irse a dónde? ¿A las referencias del mismo artículo? ¿A los libros básicos? ¿Cuál sería el camino que tú pondrías o sugerirías? Eu acho que assim, tem que começar pelo mais simples. Eu acho que se você não sabe fazer, por exemplo, uma análise exploratória de dados bem feita, não adianta você querer aplicar um método avançado, porque você está pulando etapas. É isso que eu queria dizer. Isso em livro de estatística básica, acho que é interessante. Assim, tem muitos bons textos, né, pelo menos aqui no Brasil. O livro de estatística básica seria o primeiro passo. Mas tudo isso demanda tempo, obviamente, né? E muitas vezes, você falou, o pesquisador às vezes não tem esse tempo todo isso de dedicação, né? Uhum. Mas eu acho que é por aí, começar mesmo do básico mesmo e ir galgando. A parte de métodos mais avançados é interessante, você parece que está sempre na crista da onda, que chama aqui, né? Que você está sempre na frente, mas muitas vezes você às vezes pode estar errando até, ao invés de estar ajudando, você está errando na aplicação, tem que tomar um certo cuidado. Por isso que é sempre interessante você consultar pessoas que tenham experiência na parte de análise de dados e Sensory, né? Para te auxiliar nesse caminho. Então, mas é difícil, eu acho difícil que eu falo assim, indicar algo fixo, é mais pela curiosidade e aquele desejo que move a pessoa de aprender mais, entendeu? Eu acho que é isso. Sim. Porque nós vivemos uma época de informação, né? Tá tudo na internet, se você buscar o que você quiser, isso que eu estou falando de estatística básica não precisa ir em livro igual antigamente, você pode ter cursos aí na Udemy, sei lá, no Coursera, ou propriamente gratuito no YouTube, enfim, que você vai achar vários cursos bons até. Tomar cuidado para não pegar curso de picareta, mas enfim, certo. Você vai achar um outro bom e você vai ter essa base, mas nesse sentido. Sí, é um investimento em você, né? Que é algo que ninguém te tira, é conhecimento, né? Exactamente. Entonces, esta curiosidad, también un poco de autorreflexión, de poder pedir ayuda o complemento, ¿no? Hacer este equipo con el área, como mencionabas al principio, ¿no? E funcionava, uma coisa que funcionava super bem na época que eu trabalhava na empresa de pesquisa, era essa multidisciplinaridade, né? Pessoas de diferentes formações, trocando ideias e de maneira franca e honesta, sem ter medo de melindrar alguém, de deixar alguém desconfortável. Não é isso, é todo mundo pensando em crescer, pensando em fazer o melhor para realizar aquela pesquisa, para realizar a análise daqueles dados, enfim. Sim. Isso agrega muito, Então, lembrar que a análise sensorial,
tanto para análise sensorial clássica como consumidor, não é algo individual, né? É algo sempre coletivo. Sí, eso está muy padre, tener esas disciplinas inmersas ahí, fusionándose para sensorial. Sim. Leo, híjole, ¿algo más que quisieras compartirnos, decirnos? Porque el tiempo se nos ha terminado. Entonces, sí. Poxa, passou rápido. Não, acho que a gente cobriu bastante coisa. Acho que foi um papo muito bom. Deu para cobrir vários tópicos, né? E eu fico à disposição também, ó, se alguém quiser me perguntar, acho que você pode deixar meu contato aí. Né? Sí, sí, ¿cuál es? Lo dejamos aquí, el de LinkedIn. Não pode ser até um e-mail, se quiser também. Pode ser o LinkedIn. Você tem um contato no LinkedIn? Sí, perfecto. Vamos a colocar ahí entonces estos datos para que te cuestionen, te pregunten, les des receta del churrasco, etcétera. Sim. Isso eu não sou tão bom, mas eu No, ¿cómo acho no? que Claro que sí. tá na média. No. Estatística No, na no. média. Ok, Leo, pues agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, me da mucho gusto platicar contigo, que nos compartas esta experiencia. Espero pronto hacer esta entrevista, segunda parte en vivo y a todo color, junto con un churrasquito, una Está picaña. convidado. Ya está combinado sin problema. Y pues gracias, entonces, de verdad, muchas gracias. Não, eu que agradeço, Ivan. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar contigo e com o pessoal todo aí. Gracias. Manda lembrança para a Esther, que claro. Esquecemos de falar da Esther. Sí, no, seguro ahorita lo está viendo y va a estar toda contenta. Pero, muchas gracias. Te mando un abrazo también, por favor, a la familia. Y bueno, a ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Si están en Spotify o en YouTube, nos gusta. Si no les gustó, simplemente no digan nada y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta luego.